Vamos falar de futebol feminino. O São José recebeu o Corinthians no estádio Martins Pereira Melo, pelo Campeonato Paulista. Martins Pereira, pelo Campeonato Paulista. Vamos ver como foi a partida, olha só. Entrar em campo já com a classificação garantida dá um certo alívio, não é mesmo? Agora imaginem quando os dois estão nessa situação. Pois é, o São José pisou no gramado do Martins Pereira pela 9ª e penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, ainda sonhando em beliscar a vice-liderança do grupo. Mas foi o Corinthians que entrou mais agressivo e partiu para cima do São José. Foram vários chutes a gol logo no começo e vejam só, nessa jogada na área conseguiu cavar esse pênalti. Aí Milene foi lá e marcou, 1-0 Corinthians. No segundo tempo, mesmo na frente no placar, o Corinthians acelerou, chegou várias vezes perto do gol. Numa das tentativas, Milene mais uma vez balançou a rede e fez 2-0 Timão. E os chutes não pararam, muito trabalho teve a goleira Zane do São José. A Águia Feminina até que arriscou alguns chutes de longe para longe do gol. E o São José tentou, mas não deu. Perdeu em casa por 2-0 para o Corinthians. Para o técnico Kleber Arildo, em termos de classificação, nada mudou. Já o psicológico... Mexe muito conosco que precisamos melhorar um pouco mais para que jogos como esse nós possamos conseguir um resultado positivo que ainda nós não conseguimos, com as equipes que são consideradas hoje grandes e equipes que estão fortes dentro de uma competição. Mas eu vi que foi uma partida disputada, um jogo muito bem jogado pelas duas equipes, né? Infelizmente o resultado não veio, mas a gente vai continuar lutando aí. Tem mais um jogo antes da semifinal e vamos com tudo aí, né? Carmo, pensa numa goleira para trabalhar. Pensa numa goleira. Foi a Zane ontem. Como trabalhou ontem? Como trabalhou essa goleira? Você viu o jogo lá? Vi o jogo, Gostou? de pertinho. Gostei. O Corinthians é bem superior ao São José, né? O Corinthians é superior foi ontem, pelo menos, superior ao São José. Eu achei que eles atacaram muito, eles foram muito agressivos. Os dois times já classificados, mas o Corinthians entrou com uma agressividade que eu acho que é normal, né? Ganhou todos os jogos? O Corinthians é o melhor time do Brasil. E olha, não estava completo. Tem 3 ou 4 jogadoras na seleção brasileira. Assim como o São José tem a Poliana, o Corinthians tem 3 ou 4 na seleção, que ontem, aliás, estreou bem. Ganhando da Jamaica, a TV Band mostrou ontem pela manhã. Teve pênalti ontem também. Do Brasil? Não, ontem no jogo do São José? Do São José e do Corinthians teve um pênalti a favor do Corinthians. Ninguém reclamou, foi pênalti mesmo, tudo correu. Mas eu achei o Corinthians muito mais agressivo. Eu vejo assim, Sandra, de uma maneira geral, no futebol feminino brasileiro, tem 2 times que eles estão num patamar bem acima dos outros, Corinthians e Santos. Aí depois tem o Flamengo, que está num patamar um pouco abaixo. O São José, que já foi o melhor do Brasil, já foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, Libertadores, Mundial. Hoje está num patamar ali no nível 3, por exemplo. Eu vejo assim. Tá? Tanto é que classificou-se em terceiro lugar no Mas grupo. Eu acho que jogou muito bem. O São José jogou muito bem. Só que não conseguiu segurar a agressividade do Corinthians, que o tempo todo chutava gol. Mas já jogou esse ano 3 ou 4 vezes contra os Corinthians, perdeu todas. O que prova a superioridade. Não tem jeito. Olha, a gente viu os placares ali. O Santos ganhando de 8-1 do Juventus, aí, tudo definido, né? O Taubaté com empate contra a Portuguesa ontem 1-1 ficou fora. Juventus e Taubaté, a Portuguesa e Taubaté morreram abraçados. O Juventus, que mesmo tendo perdido de 8-1 do Santos, classificou-se. Olha lá o Corinthians, 9 jogos, 9 vitórias. Nossa. E está muito 28 acima, gols, a pontuação está muito disparado, né? 8 pontos, 6 pontos de diferença. Acima do Santos, porque ele ganhou os 2 jogos. O Santos depois ganhou todos também. Então são os 2 times que sobram nesse campeonato. A final do Campeonato Paulista, salvo qualquer tropeço, vai ser Santos e Corinthians. Carmo, na sexta-feira nós tivemos 2 jogos de futsal com times da região no ginásio da Vila Aparecida. O Taubaté venceu o Ioca de Guaratinguetá por 2-1 e avançou às semifinais da Copa Paulista. Os gols do Taubaté foram marcados por Japa e Vitor Cardelli. Um gol lá sem goleiro lá. O gol de honra do Ioca foi marcado por Juninho. Feito, miserável. O adversário do Taubaté na semifinal ainda segue indefinido, viu, Carmo? E no Tênis Clube, o São José, enfim, conquistou a sua primeira vitória na Liga Nacional ao bater o Marechal Rondon do Paraná por 5-3. Olha quanto gol nesse jogo, 8. E saiu da lanterna. 3-0, né? Depois o Copagril, o time de Marechal Rondon, deu uma equilibrada. O São José ganhou a primeira partida. Sobre o Taubaté, é mais time do que o Ioca. O placar foi apertado, mas o Taubaté é um time mais arrumado. O Ioca caiu bastante também ao longo desses 2 últimos anos aí. Força para o Taubaté, que segue na briga pelo título. E o São José, na Liga Nacional, um outro campeonato,
mais difícil, um campeonato mais elitizado, conquista, Ave Maria, finalmente sua primeira vitória na competição. Foi uma belíssima vitória. O Copacabana não é mais o mesmo, não é mais aquele, tá um time mais modesto, tanto é que ele tinha 3 vitórias e 3 derrotas no campeonato, agora já tem 4, e o São José, que não havia ganhado nenhum jogo, só tinha um empatezinho, ganha o primeiro, tomara que isso dê força ao time do Flavinho Cavalcante para seguir adiante em busca de bons resultados. Cara, eu quero falar do rugby, vamos falar rapidinho, porque foi lá? Não fui nesse. O São José venceu o Jacareí pelas semifinais do Paulista de 15 de rugby e chegou a mais uma final da competição. Quanto foi o jogo? Já vou descobrir, Tá peraí. lá, 12-6, ela tá na tela. É que eu tô lendo, como é que eu vou lá? Eu tô lendo a tela. Lê uma que eu leio outra. Tá bom. O Clássico Caipira terminou com vitória do São José. A grande final será realizada no próximo sábado, gente, em 15 dias. São José Pasteur. São Paulo. Tá certo. Só falta marcar. Vamos encerrar? Nosso tempo hoje voou, fez assim, ó, para uma segunda-feira. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu e o Carmo agradecemos. Você volta amanhã? Amanhã volto. Tá bom. Só mais amanhã. Combinado. Não, aqui só mais amanhã. Fique agora com o Band Cidade, primeira edição. Amanhã nós voltamos. Tchau, até lá. Tchau, gente. Boa semana.